pela chuva, né? E pela terra que produz o alimento para nós nos alimentarmos. Sempre é bom tirar um dia, um tempo para louvar o nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra para os irmãos aqui, se encontra em Timóteo, carta do apóstolo Paulo, aleluia, ao seu filho Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 4 também. Amém? Que diz assim: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com cultos de ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração, essa criatura é santificada. Aleluia, glória amém? a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa que nos fortalece, que renova a nossa fé, que nos ajuda a enfrentar a vida cotidiana, a vida diária, que sempre surgem problemas, seja na área financeira, na área profissional, sentimental, na área espiritual. O homem, ele está sempre enfrentando lutas, né? Mas esta palavra que nós lemos nesta noite está dizendo para mim e para os irmãos que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Então, se toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, então o que foi que Jesus veio fazer na terra? Se toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, né? Então é algo para a gente estudar, analisar. Aleluia. A Bíblia diz que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Mas a segunda parte, o segundo versículo que nós lemos, diz que mesmo esta criatura, que é o homem e que é a mulher, mesmo sendo boa e não há nada que rejeitar, mesmo assim esta pessoa tem que parar, tem que largar os seus afazeres, tem que deixar de lado os seus interesses e vir cultuar o Senhor e oferecer culto ao Senhor, culto de ações de graça. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque mesmo essa criatura sendo boa e não há nada que rejeitar dessa criatura, mesmo assim ele só é recebido por Deus, essa criatura só é recebida por Deus quando esta pessoa oferece culto de ações de graça para o Deus Todo-Poderoso. Logo eu entendo, através desta palavra, o motivo de eu estar aqui. Talvez você esteja cansado, talvez você enfrentou lutas e barreiras para estar aqui nesta noite, porque você foi conscientizado pelo Espírito Santo de Deus que mesmo você sendo uma boa pessoa, você sendo uma boa criatura, você fazendo as coisas tudo correto, tudo certo, mas mesmo assim você tem que parar para dar culto ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mas acontece que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Ele parece loucura, as coisas de Deus é uma loucura para o mundo, né? Aquilo que você faz e que eu faço é uma loucura para aqueles que estão perdidos. Isso aqui que nós estamos fazendo nesta noite é uma grande loucura para aquele que está no caminho da perdição.
Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que para mim e para você que cremos, aleluia, que temos as primícias do Espírito Santo de Deus, não é loucura, mas é o poder de Deus na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, nunca deixe de oferecer culto ao Senhor. Deixe os seus afazeres, como diz a Bíblia em Isaías, deixe o homem os seus caminhos e se volte para o Senhor, que é grandioso em perdoar. Aleluia. O homem ele pode fazer tudo as mil maravilhas. Não, eu não tenho duas mulheres, eu só tenho uma mulher. Não, o meu dinheiro, quando eu recebo, eu trago os 10% para a igreja do Senhor. Não, eu faço caridade. Não, eu não ando fazendo coisas erradas. Eu não ando me prostituindo, eu não minto. Eu honro os compromissos, mas mesmo assim, você tem que dar culto ao Deus Todo-Poderoso. Porque o ser humano acha, irmão, que é pelas obras. Não é pelas obras, é pela fé. Aleluia, glória Como a está Deus. escrito em Efésios capítulo 2. Para que ninguém se glorie diante de Deus naquele grande dia. Porque se Abraão tem do que se justificar diante de Deus, ele tem que se justificar pela fé, não pelas obras. Assim é você e eu. Somos justificados pela fé. Aleluia. E eu creio, irmão, eu creio que em você existe algo de bom. Porque você é uma criatura de Deus. Aleluia. O homem sem Deus, irmão, a Bíblia diz no Salmo 113, se não me engano, o homem sem Deus, ele é um lixo. Ele é um lixo, está escrito em Salmo 113. Lixo é aquilo que está no monturo. O que está no monturo é aquele que não tem valor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus, ele levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado e faz ele assentar no meio dos príncipes do seu povo. Louvado seja Deus. Aí eu te pergunto,